quanto você vem sendo paralisado pela crítica das pessoas. Cuidado com os críticos. Ei. Cuidado com os críticos. O quanto você realmente vem abandonando os seus projetos, porque você não tem a aprovação das pessoas. O quanto você está preocupado com as aprovações das pessoas. Vamos falar sobre isso? Vamos lá? Vamos nessa? Hoje é um bom dia para viver milagres. Lindo e extraordinário dia para você, Camila Tobiese, grande Niklaus. Tá na esteira, papai? Tá na esteira? Vamos pra cima, meu querido. Marcela, muito bom dia. Adriele Guimarães. Paulinho Dias, meu amigo, bom dia. Elo Boller, seja bem-vinda, bom dia. Atauapa Neto, o grande fisioterapeuta, fera. Vamos lá, olha só. Quero que você entenda uma coisa, meu amigo Léo Amanteia. Eu quero que você entenda uma coisa. Marcela, Niklaus, eu quero que você compreenda que você precisa vibrar em viver milagres. E para você viver milagres, você precisa se livrar desses sentimentos tóxicos. E um deles é a autocrítica. Um deles é a preocupação com o que os outros vão pensar. O medo da rejeição. Vamos avançar nisso? Antes, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live, vai. Grande Fernando tá na área. Já bateu? Vai bater um tênisinho hoje, Fernandão? Compartilha essa live, vai, com mais pessoas, vai. Senta o dedo nesse compartilhamento aí, vai. E quando você compartilhar, fala aí se você compartilhou pra mim. Coloque aí, compartilhe aí. Coloque aí, eu tô sentando o dedo aqui. Compartilhando, quase compartilhei até com o Léo aqui agora. Compartilha essa live, vai. Muito bom dia pra você. Vamos lá? Vamos avançar? 11º dia. 11º dia. Hoje é um bom dia para viver milagres. E eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos, que se você compreender hoje, o tema de hoje, e colocar em prática, você avança numa velocidade muito rápida. Porque uma das coisas que aprisionam o ser humano depois de muitos anos atendendo coach individual, eu vejo muitas pessoas sendo paralisadas pelo medo da crítica. O simples fato do medo da rejeição. E vamos avançar nisso. Por mais que você talvez já tenha até consciência que você está sendo paralisada pelo medo da crítica, paralisado pelo medo da rejeição, mas você precisa romper isso. Vamos lá? Vamos nessa? Compartilhei aqui com as pessoas. Eu sentei o dedo aqui. Compartilhei até pro Paulo Vieira aqui agora. Vamos lá? Olha só. Você que tá chegando agora, já compartilha essa live, vai. Já senta o dedo aí. Minha amiga Lucinéia Bortolo. Cadê meu amigo? Grande abraço pra vocês aí, pra essa família linda, viu? Papel e caneta na mão. Já pegou papel, Tati? Vamos nessa? Levanta dessa cama. Se você estiver na cama, pelo amor de Deus, isso dá um azar. Isso dá um azar, Pati. Dá um azar. Ouviu essa live sem um papel e sem uma caneta. Pelo amor de Deus. Anota, vai. Olha só. Se você não comprou ainda, compra esse livro, vai. Vale a pena. É extraordinário. Afinal de contas, hoje é um bom dia. Aí, Lu. Parabéns, amiga. Só pros fortes. Se eu perder pra água fria, eu vou ganhar de quem, Lu? Parabéns, amiga. E é entrar com frase de poder, lembra? Frase que te conecta às suas metas, ao seu merecimento. Eu mereço isso e traz. Eu posso mais, eu posso muito mais. Parabéns, Lu. Fiquei feliz, viu? Parabéns, amiga. Até a sua meta ser alcançada, Lu. Coloca isso como princípio, como propósito. Fechado? Parabéns para você que decidiu sair da zona de conforto. Não é entrar na água fria. É dizer quem manda. Eu tô há 60 dias, era açúcar de novo, né? Fiquei 6 meses. E ontem no almoço rolou esse assunto, né? Mas por que você tá... né? Uma aluna perguntou. Eu falei simplesmente para dizer quem manda. Quem é que manda? Quem é que tem
mandado nas suas ações, nas suas decisões. Cara, tem que ser você, não pode ser suas crenças, não pode ser suas inseguranças, não pode ser seus medos. Tem que sair da zona de conforto. Ficar zero açúcar pra mim, eu não sei pra você, eu não sei pra você, mas pra mim é um grande desafio. Eu sou um... Nossa Senhora, meu Deus do céu. O fato é que ficar zero açúcar pra mim é um grande desafio. Eu achei que se eu ficasse 6 meses zero açúcar, eu confesso que eu achei que... falavam, né? Não, depois você não vai nem sentir mais vontade de comer doce. Mentira. Eu sou apaixonado por açúcar. Enfim. Você tem que ter o domínio. Tem pessoas aqui nessa live que pode ser que tenha, né? Pela quantidade de pessoas, não posso afirmar porque é percentual, né? Mas tem pessoas aqui nessa live que talvez foram abusadas sexualmente e vivem com desafios na área sexual. Ou não fazem o que deveria, não sentem prazer quando fazem, ou fazem demais e têm disfunções e adulteram casamentos. O fato é que você precisa olhar para isso, porque é uma disfunção. Você tem que viver a vida abundante que você nasceu para viver. Cuidado com as suas disfunções. Tudo que não é pleno é disfunção. E você precisa olhar para isso. Não sei nem por que eu disse isso. Deve ter servido para alguém. Mas vamos lá. Dia 11. Cuidado com os críticos. Vamos lá? Papel e caneta na mão? Primeiro se fizer sentido para você o que eu falar, coloca aviãozinho aí, o foguetinho pra subir, vai. Esse foguetinho aqui, vai. Cadê o foguetinho? Se fizer sentido pra você, coloca o foguetinho aí, tá? Porque aí eu sei que fez sentido pra alguém. Fechado? Mas o tema de hoje é cuidado com os críticos. Cuidado com os críticos. Vamos lá? Vamos avançar? Críticos. Cuidado com os críticos. E eu quero trazer essa perspectiva para você. Olha só. Preste atenção. Eu não sei se você conhece a história de Neemias, né, na Bíblia, né? Mas o fato é que... Neemias 6:3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Eu não sei se você compreende, né? Mas enquanto Neemias estava lá construindo o muro, e olha só, a reconstrução do muro de Jerusalém, ele completou em inacreditáveis 52 dias. Ele foi o responsável. Neemias foi o responsável. E poderia destacar várias partes da história de Neemias aqui, mas o ponto é a forma como Neemias era indiferente com a opinião dos outros. E aqui eu quero já te fazer uma pergunta, olha bem nos meus olhos. O quanto você está preocupado com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar, com o que os outros acham? Enquanto Neemias estava lá construindo, o povo queria retaliar. Os inimigos tramavam contra ele. Mas não importava. Ele estava focado. Sabia que estava executando o grande projeto que Deus lhe confiou. A primeira pergunta, e eu espero que você até aqui, se você não acompanhou os primeiros dias, eu acredito. Talvez você não acredite. Talvez você aí não esteja acreditando. Mas a sua empresa, a sua profissão, o que você executa, faz parte de uma missão. Você tem uma missão, você tem um porquê que vai muito além de ganhar dinheiro. A pergunta é, você está conectado com esse porquê que Deus te confiou? Com o seu propósito ou com as suas missões? Porque você tem várias missões. Missão enquanto empresário, missão enquanto pai, missão enquanto filho.
Cara, você tem missão. E você está preocupado com a sua missão, que Deus lhe confiou, ou com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer? O primeiro grupo que eu quero trazer aqui são três tipos, né, de pessoas que podem tirar o seu foco dos projetos que Deus te confiou. São 3 grupos de pessoas. Preste atenção nisso. O primeiro grupo de pessoas são os comentaristas. E eu sei que tem vários empresários aqui, que ficam preocupados com o que os outros vão pensar. Empresários que já tinham que estar no digital há muito tempo e não estão no digital porque tem medo do que as pessoas vão dizer, medo do que as pessoas vão achar do vídeo, medo dos comentários das pessoas. Ah, agora virou blogueiro, agora virou isso. Eu sei que tem várias pessoas aqui preocupadas com o que o sócio vai dizer, com o que o irmão vai dizer. Ah, chega. Então, os comentaristas são aqueles que não perdem tempo em dar a sua opinião. Nós não precisamos de mais opiniões. Você não precisa mais de mais opinião. Você precisa de fundamento. Esse é o primeiro grupo de pessoas que muitos empresários têm medo, têm receio. O segundo grupo de pessoas que tiram o seu foco são os pessimistas. Pessoas pessimistas. Não vai dar certo. Conhece pessoas assim? Não vai dar certo. Os pessimistas são aqueles que sempre têm um viés de que não vai dar certo. Muito cuidado com eles, pois muitas vezes estão travestidos de pessoas sensatas e zelosas. Cuidado com os pessimistas. Agora, você tem que ter muito cuidado, absolutamente muito cuidado com os críticos, porque eles são o terceiro grupo de pessoas que tiram o nosso foco. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Quem não está empenhado em construir algo grande perde tempo criticando quem está construindo. Não pare no meio do caminho. Ei, eu estou aqui para dizer, olhando nos seus olhos hoje. Não pare no meio do caminho. Você tem que abrir sua boca para impactar as pessoas. Você tem que abrir a sua boca para impactar as pessoas. Por trás de todo ser humano, sempre existe uma grande história. E a pergunta é: o quanto você tem impactado as pessoas com a sua história? Com a sua história. Chega, cara, chega. Chega de ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Chega de ficar preocupado com os comentaristas, com os pessimistas. Chega de ficar preocupado com os críticos. Cuidado com os críticos. Não pare no meio do caminho. Não dê atenção aos críticos. Persista com foco nos projetos que Deus colocou nas suas mãos até completá-lo. Agora tem um grande ponto aqui. Preste atenção no que eu vou dizer. Olha bem para mim. Tem pessoas que se paralisam não pelos pessimistas, não pelos comentaristas e nem mesmo pelos críticos. Tem pessoas que se paralisam pela autocrítica. Tem pessoas que estão paralisadas porque ficam se criticando, ficam se autocobrando ao ponto de não realizar. Ei, você precisa agir. Você tem talentos que Deus te deu. Você tem uma missão aqui que vai muito além de ganhar dinheiro com a sua empresa. E você tem que parar, preste atenção nisso, você tem que parar de preocupar com o que os outros vão dizer, mas sobretudo com a sua autocrítica. Cara, para de se criticar. Entenda que você está vivendo uma jornada. E essa jornada, preste atenção, olha para mim. Essa jornada, o jogo é você com você mesmo. O jogo, cara, é igual o tênis, né? Tem alguns tenistas aqui, eu posso falar. E é igual o futevôlei também, ó. Chegou o monstro aí do futevôlei aqui de São José dos Campos. É igual o futevôlei. Cara, tem pessoas que estão... O tênis é um jogo individual, é você com você mesmo. E se você não olhar para a sua evolução, se você ficar se criticando a cada jogada, a cada bola... Agora, olha para a sua jornada. Olha para a sua jornada de evolução. O quanto você vem evoluindo. E você tem que se preocupar com isso. Com os ganhos. Quer falar, filho?
Entrou um rapazinho aqui. Vai lá colocar roupinha pra você ir pra escola. Psiu, papai tá na live. O que é isso? Então, vai lá, filho. Ó, cuidado aqui, filho. Meu amorzão, vai lá colocar roupa e volta aqui. Vamos lá, pôr roupa e você vem pra live, né? Entrou um intruso aqui. Então eu quero que você entenda. Chega. Vai, fala pra mim, vai, chega. Chega de se preocupar com a crítica dos outros, mas sobretudo com a sua autocrítica. Cuidado com a sua autocrítica. Vinícius, como romper isso? Como romper? Primeiro você tem que entender as suas crenças. Você não é o que diz que é, você não é o que gostaria de ser, você é os seus resultados. E resultado significa crenças. A crença que está aqui, a crença de que você talvez não seja tão bom o suficiente, não se vê valor, a verdade inconsciente que está aqui vibrando. Ei, estou falando com você, Maurição, Léo, Rodrigo, Silas, meu irmãozão, beijo no coração, irmãozão. Cara, chega de você não ver valor em você mesmo, chega de você não ver a sua real e verdadeira capacidade, o quanto você merece. Cuidado com as verdades que estão aqui inconscientes e que muitas vezes te aprisionam. Você precisa entrar num processo de dar estímulo, sim ou não? Não. Você tem que dar estímulos certos. Você tem que trazer... Por isso que quando a Lu fala pra mim que entrou na água fria hoje, parabéns, Lu. E você traz frase de poder, você está dizendo quem manda em você. E você tem que trazer o eu sou vitoriosa, eu sou capaz, eu sou linda, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou empresária de sucesso, eu sou valiosa. Você tem que trazer quem você é, sobre forte impacto emocional. Isso é um exercício. As narrativas que eu pedi para fazer na primeira semana, criar suas narrativas e verbalizar. Ei, você é o que você comunica. Chega de ser refém dos seus pensamentos. Chega de ser refém dos seus sentimentos. Você precisa fazer um processo que nós chamamos no coach integral sistêmico de superposição de memórias. E quando você traz quem você é, você está trazendo uma nova memória. Quando você leva isso para o seu time, Fernando, quando você impacta as pessoas com o que você acredita, quando você traz metas e objetivos para a sua equipe, quando você faz com que a sua empresa seja um trampolim para que elas alcancem metas e objetivos, e você traz rotineiros, você traz o abraço de 40 segundos, você traz o V0. São várias estratégias para fazer um processo de superposição de memórias em você e no seu time. São várias estratégias para você, cara, eliminar os críticos da sua vida. E você precisa ter isso, você precisa ter clareza disso. Você precisa dizer não para as pessoas erradas. Você tem que ser um selecionador. Eu já falei sobre isso aqui. Chega de ser aquele negócio marrom assim, que fica boiando para um lado e para o outro, na mão das pessoas. A rolha, chega. Cuidado com os críticos. E cuidado com a autocrítica. Você precisa agir. Você precisa realizar. Por isso a importância de ter uma multidão de conselheiros. Por isso a importância de fazer parte de masterminds. Por isso a importância de você se colocar em ambientes de crescimento. Ambientes de possibilidades. E essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Olha bem para mim. O quanto você de fato tem se inserido em ambientes de crescimento. Em ambientes onde as pessoas falam em impactar mais vidas, em ajudar as pessoas. O quanto você de fato vem se posicionando em novos e extraordinários ambientes. O ambiente sempre vence. E agora para fechar, eu quero que você preste atenção nesse resumo e anota aí esses 3 pontos, vai. Que você tem que tomar cuidado. Primeiro, número 1, a crítica como distração e sabotagem no mundo dos negócios. A crítica como distração e sabotagem da sua missão. Cuidado com as críticas. Não se permita a autocrítica e a crítica das pessoas. Fechado? Vem cá, dá um oi para as pessoas. Ah, não, se você tá aqui, você tem que dar um oi. Não, você tá com vergonha? Não. Ai, minha perna. Então fica aqui que o papai vai só terminar aqui rapidinho. Olha só,
Esse é o primeiro ponto. Anotaram? A crítica como distração e sabotagem no mundo dos negócios, da sua missão, do seu porquê. Cuidado com as críticas. Segundo, obrigado, Camila. Camila sempre é maravilhosa, amiga. Parabéns. Segunda, a importância de manter o foco nos projetos que Deus te confiou. Ei, Deus te confiou uma missão. A sua empresa, ela é para você cumprir uma missão. Coloca isso no seu coração. Os seus talentos é para você cumprir uma missão. Será que você tem enterrado seus talentos? Será? A importância de manter o foco nos projetos que Deus te confiou. E terceiro, persistir mesmo diante dos críticos e dos obstáculos. Você tem que persistir. Você tem que se manter na sua visão positiva de futuro, na sua imagem. Cara, tem que ter uma imagem clara. Você precisa se manter nessa imagem clara. E eu queria trazer 2 perguntas aqui para você refletir sobre isso. Respira fundo, vai. Primeiro, as críticas têm tirado seu foco e prejudicado o progresso do seu negócio? Como você pode discernir quais vozes ignorar para continuar avançando? Você vem ouvindo vozes e você precisa discernir quais vozes você precisa ignorar para continuar avançando. E a segunda pergunta: de que forma você pode fortalecer a sua resiliência para não abandonar a sua obra no meio do caminho por causa das distrações? Como? Terceiro, persistir mesmo diante das críticas e dos obstáculos, amiga. Gratidão, cara. É persistir mesmo diante dos desafios, obstáculos e críticas. Poderoso hoje? Poderoso? E aí, para fechar, a frase do dia: não permita que as críticas distraiam você. Quando você está focado no propósito de Deus, cada obstáculo se transforma em uma oportunidade para crescer. Caraca, meu. Não permita que as críticas distraiam você. E se você tem sentido muito, preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você tem se curvado muito diante das críticas, se você tem se autocriticado demais, se existe, preste atenção, uma autocobrança exagerada, se existe uma autocrítica, se você está preocupado com o medo do que as pessoas vão dizer, do medo da rejeição, se você está muito preocupado com isso, eu posso te dizer uma coisa olhando nos seus olhos: você possui debilidades emocionais. Existe uma disfunção. Você está muito preocupado com o que os outros vão dizer e não com o que você de fato está fazendo. Você precisa reprogramar suas crenças de identidade, capacidade, sobretudo de merecimento. Não pare no meio do caminho. Dê o estímulo certo, mergulhe. Você precisa cumprir a missão que Deus te confiou. E é isso que eu desejo para você, que você possa viver esse milagre hoje. Se desvencilhar do medo da crítica. Você merece isso, para que você possa viver o seu propósito, para que você possa viver a sua máxima performance. Você precisa eliminar esse medo da rejeição, o medo da crítica, o medo do que os outros vão dizer. Enquanto você não estiver vivendo a sua melhor versão, dificilmente você vai cumprir o seu propósito com maestria, a sua missão com maestria. Para tudo. A minha mãe chegou. Que isso, mãe? Um beijo, mãe. Fez sentido hoje? Poderoso? Então que você possa viver milagres hoje, eliminando o medo da crítica. Vamos orar? Vamos orar? Então feche seus olhos. Se você puder, respira fundo. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor conhece, Pai, e eu reforço, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe que esses medos da crítica, o medo da rejeição, estar perto de críticos, isso faz parte todo de uma história de crenças que foram implantadas na nossa infância. Então o que eu peço, Pai, é que o Senhor limpe o coração de todos que estão aqui, Pai. Reprograma essa crença da rejeição, Senhor.
Tira, Pai, todo esse medo. Tira, Pai, todo esse não agir, mesmo diante dos desafios. Que o Senhor possa reprogramar tudo isso, Senhor, com as suas bênçãos. O Senhor tem o poder para isso, Pai. Para que todos aqui possam, de fato, impactar vidas, ajudar as pessoas com seus produtos, com seus serviços, vivendo a sua máxima performance, Senhor. Querido Mestre Jesus, abençoe nossas empresas, abençoe nosso propósito, abençoe os nossos talentos. Que nós possamos dar ouvidos a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo. Faça presente no dia de hoje, Senhor. Hoje, agora e sempre. Amém, Senhor. Assim seja. Uau! E é isso. Cuidado com os críticos, mas sobretudo, reprograme suas crenças. Cuidado com os críticos, mas elimine o medo da rejeição. Cuidado com os críticos, mas saiba exatamente quem você é e os seus talentos. Cuidado com os críticos, mas você precisa mergulhar nesse processo de absoluta certeza das suas competências, das suas habilidades, para que você possa, de fato, viver a sua melhor versão. Olha lá, filhão. Senta aqui no colo do papai. O que ajuda ali? Esse aí é o computador do papai. Não, ali. Não sei, filho. O Então, deixa eu só despedir do pessoal. Que você possa construir um dia de milagres. Que você possa eliminar esse vício emocional do medo da crítica, do medo da rejeição, para que você possa viver a sua melhor versão. Fechado? Manda um beijo pra todo mundo. Manda um beijo pra vovó. A vovó tá aí. Olha o padrinho Rodrigo tá aqui. Mãe, vamos fazer o café da manhã? Um beijo. Cadê todo mundo? Cadê? Tá aqui, ó. Olha aqui. Ó. É isso. Vão com Deus. Aproveite. Construa um dia de Calma, milagres. deixa eu ver. Calma, não dá. Tem que desligar, só. Então o que é isso daqui, ó? Beijo. O que é isso? Fui.